título da mensagem já está aí na tela, né? Não estou à venda. Amém? Essa palavra pode não ter muito significado para você agora, mas eu creio que no final da ministração, conforme o Espírito Santo for ministrando aos nossos corações, essa palavra vai ter cada vez mais significado para cada um de nós, amém? Queridos, nós vivemos uma sociedade onde as coisas têm preço, onde muitas vezes as pessoas acham que outras pessoas também possuem preço, onde as pessoas acham que por possuir algo a mais, ou que por ser algo a mais, por estar em uma posição elevada, ou por ter uma visibilidade maior, ela se acha melhor do que a outra, se acha no direito de criticar a outra, ou de menosprezar a outra, simplesmente por ter ou mais dinheiro, ou uma posição melhor, ou mais visibilidade. As pessoas se acham mais importantes, se acham melhores do que as outras. E nessa sociedade, a gente costuma colocar valores nas coisas, e muitas vezes nós começamos a colocar valores também nas pessoas e nos relacionamentos. Mas esse costume não é um costume normal e não é um costume sadio também. Pelo contrário, esse costume é um costume prejudicial para cada um de nós que estamos aqui. Porque muitas vezes, uma pessoa que mora na periferia, ela vai se sentir menosprezada em um lugar de uma classe social maior. Muitas vezes uma pessoa que, segundo os parâmetros da sociedade, é mais feia, vai se sentir menosprezada em relação a uma pessoa que, segundo esses mesmos parâmetros, é mais bonita. E por causa disso a gente vê muita gente que fica triste, que fica, começa a ficar de uma forma compulsiva, querendo ter mais, querendo ser mais, querendo alcançar um padrão maior, querendo ter mais beleza. Aí você vê um grande mundo aí que é movimentado por venda de roupas caras, por questões de cirurgias plásticas, e por aí vai. Por quê? Porque as pessoas, elas sentem que elas precisam de algo a mais para serem realizadas. Só que quando elas alcançam esse algo a mais, elas não se realizam com aquilo. E a gente vai ver uma história aqui, em 1 Reis, capítulo 21. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir, mas se quiser pode acompanhar na tela aqui. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. A gente vai escutar a história de um homem chamado Nabote. A história dele com o rei Acabe. A Bíblia diz, 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. Passados estes acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de te entregar a herança de meus pais. Eu vou lendo aqui por parte com você, que o texto é longo, são 17 versículos. Mas nesses primeiros 3 versículos aqui a Bíblia vai falar que tinha um homem chamado Nabote. E esse homem, ele, em determinado momento, ele tinha uma vinha, e aí fala que a plantação dele ali começou a crescer, e o rei Acabe começou a ficar olhando para aquela plantação dele, e começou a desejar aquela plantação que ele tinha, porque era do lado do palácio. Só que aí ele vai lá e fala com Nabote, ele fala: olha, me vende sua vinha, que eu te dou uma vinha ainda melhor, e te pago por ela. E aí o Nabote ele fala: não, de forma alguma eu não venderei essa vinha, é herança dos meus pais, eu não te darei. Glória a Deus, amados. Aquela vinha, por ser herança dos pais, ela tinha uma importância muito grande. Ela tinha uma importância muito grande porque era algo que os pais tinham deixado para ele. Segundo a lei ali não tinha o costume, era se o seu pai te deixou algo de herança, você conservar aquilo com você e não repassar aquilo para outro. Então ele tinha ali uma obrigação de cuidar daquilo que os pais deixaram para ele. E o rei, ele chega e quer comprar aquilo dele, ele quer levar a herança dos pais dele.
E queridos, esse homem ele teve um caráter, porque o Acabe ele estava se interessando por aquela vinha, e ele era o rei. Se tinha alguém que ele poderia agradar naquele país, seria o rei do país. Verdade ou não é verdade? Imagina, chega o presidente do país e pede um favor para você. Aí você fala assim: eu não vou fazer, é o presidente. Se o presidente marca um compromisso, ele fala para você ir lá, você tem que cancelar qualquer outra coisa que você tem para ir lá cumprir esse compromisso. Por quê? Porque é a autoridade máxima do país. Só que aí nesse caso, aquele homem poderia escolher agradar o rei, mas descumprir aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. E queridos, muitas vezes para agradar algumas pessoas, nós deixamos de cumprir aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Muitas vezes por se preocupar com a opinião de algumas pessoas, nós começamos a permitir que aquilo que Deus colocou em nossas vidas seja desfeito. E aquele homem ele teve um caráter, ele falou: eu não venderei essa vinha para você. E ele fala: Deus, Yahvé, Jeová me livre de vender essa vinha para você. E aí vai continuar a história, no versículo 4, que vai falar: então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido, por causa da resposta e do modo de falar de Nabote, de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Então aí o rei deu um negócio nele lá que ele ficou desanimado, ficou triste, começou a chorar, ficou desanimado lá, deitou, falou: não vou comer mais nada, estou triste, eu queria aquela vinha, queria vinha, e deitou lá e ficou triste. Aí fala aqui no versículo 5, que a sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote o jezreelita: vende-me a tua vinha, ou se preferires te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o demonstrou: é assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come, alegra o teu coração, eu mesma te darei a vinha de Nabote, de Jezreel, em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real, enviou aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai um jejum geral, fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo, fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem deste modo: tu amaldiçoastes a Deus e ao rei, em seguida levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Então aí aconteceu o seguinte: ele chega triste na casa, né? E aí a mulher dele, Jezabel, que na Bíblia é relatada como uma meretriz, uma mulher que foi usada para perverter realmente o povo de Israel. Essa mulher, ela chega e ela fala: não se preocupe então, porque eu vou te dar a vinha nas suas mãos. Você quer essa vinha? Você quer esse terreno? Eu vou dar para você essa plantação de uvas, eu darei. Aí ela vai lá e começa a lhe planejar. Aí ela envia algumas cartas para os anciãos, fala: vocês vão convocar um jejum com todo o povo, e aí todo o povo vai se reunir, e aí vocês vão colocar Nabote sentado na frente, e quando ele estiver ali, vocês vão pagar 2 homens, filhos de Belial, pessoas que são entregues à iniquidade, rebeldes. Vocês vão pagar esses 2 homens, e eles vão lá e vão acusar na frente de todo mundo, e vão falar que Nabote blasfemou contra Deus. Então ela arquitetou um plano. Para quê? Para que Nabote fosse apedrejado. E aí fala que no 11, os homens da cidade de Nabote, as autoridades, os notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram na frente dele, e passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote,
o Jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas, e tomou posse dela. Amém? E aí se encerra a história de Nabote. Se você for continuar lendo, você vai ver que depois acontece um juízo. Te recomendo a continuar essa leitura em casa depois. Mas, queridos, aqui o que eu separei para vocês, eu separei para nós aqui, para nós recebermos o Espírito nessa noite. A gente vê a questão da fidelidade desse homem, mas do outro lado nós vemos um homem que não tinha limites, Acabe, acompanhado por uma mulher que também não possuía limites, alguém que desejava coisas que não era sua, alguém que queria possuir e que por ter poder se achava melhor do que o outro. A gente vê uma mulher que por ter o poder em sua mão, não tinha responsabilidade com o poder que tinha, e não exercia aquele poder com responsabilidade, estava ali, digamos que, causando uma verdadeira destruição no meio do povo israelita. Tanto que os anciãos, que eram pessoas que deveriam zelar pela santidade, deveriam zelar pela cidade, eles mesmos proclamam, chamam um jejum, convocam um jejum, para que naquele jejum, uma prova que não existia fosse gerada contra um homem, algo que deveria estar sendo feito para santificação e separação para Deus, eles usavam como uma forma, como uma artimanha, para criar algo contra um homem que era inocente. Ou seja, aquilo que deveria ser feito para santificar, estava sendo gerado para cometer pecado. E nós vemos que esse povo aqui, era um povo que se pervertia, mas naquele povo tinha um homem que era fiel, Nabote. Naquele povo tinha um homem que decidiu não se vender, e por isso ele perdeu a vida. E, queridos, na nossa vida a gente vai ter muita proposta. Você vai ter proposta no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola. Muitas vezes você vai poder negar o nome de Jesus, mas sem negar abertamente, sem falar, não, eu não sirvo a Jesus, mas negar ficando calado, negar se omitindo, permitir que as pessoas comecem a te moldar segundo a vontade delas. E o nosso problema é que muitas vezes nós começamos a dialogar com o mundo, começamos a permitir que aquilo que o mundo quer, aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas pensam, nós começamos a permitir que essas coisas passem a gerar influência em nossas vidas. E o mundo, no diálogo, quando o mundo ele quer dialogar com a gente, ele só possui um objetivo, que é perverter o caráter santo da igreja. Não ache que você vai lá dialogar com o mundo, vai lá dialogar com o pecado, e ele está tendo boas intenções com você. Não, pastor, porque o negócio lá que eu consegui é coisa boa para mim. O emprego lá que eu consegui, sabe, mexe com umas coisinhas erradas, mas é coisa boa para mim, não vou deixar me perverter. Querido, no diálogo com o mundo, a intenção dele sempre vai ser uma contra a gente, nos perverter. O mundo não tem o objetivo de te santificar, o mundo não tem o objetivo de te ajudar. A Bíblia diz que o diabo, ele é o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. A única coisa que o diabo espera para nos atacar é uma brecha, e muitas vezes nós permitimos que essas brechas sejam abertas em nossa vida, dialogando com o mundo, não sendo fiel a Deus, não preservando a herança que Deus nos concedeu. Nabote, ele era um homem que tinha uma vinha, e era a herança do pai. E quais são, o que é a herança que o Pai nos deu? A herança de santidade, a herança de compromisso, a herança de caráter. E o que é que nós temos sacrificado por estar na verdade dialogando com o mundo? Isso é algo que nós temos que refletir. É verdade ou não é verdade? Queridos, isso é algo que nós precisamos de refletir. Porque muitas vezes nós estamos dialogando com o mundo, e esse diálogo com o mundo tem nos custado nossa herança. Muitas vezes nós temos dialogado com o mundo, e aquilo que Deus nos preparou, aquilo que Deus colocou em nossa vida, a gente começa a desprezar para seguir um outro caminho. A gente tem aquela coisa que é bela, mas é preparada por Deus. Nós temos outra coisa que é preparada pelo mundo, mas é atrativa. Nós começamos a seguir para aquela coisa. É interessante que o Acabe, ele fala para Nabote assim: olha, se você me der a sua vinha, eu te daria uma vinha melhor.
se você me der a sua vinha, eu te darei dinheiro, eu te darei uma vinha melhor. Eles estavam oferecendo supostamente para Nabote algo que era melhor para ele. Só que aquilo que para Acabe podia ser melhor para Nabote não era melhor para ele. Porque ele sabia que para ele alcançar aquilo que Acabe queria oferecer para ele, ele teria que sacrificar a herança do pai. Ele teria que sacrificar aquilo que era herança. E querido, aquilo que pode ser melhor para todas as pessoas, muitas vezes não vai ser melhor para você. Às vezes alguém vai falar para você: ah não, mas aquela pessoa é melhor para a sua vida sentimental. Ah não, mas aquela família é mais bonita do que a sua. Ah não, mas aquele emprego é melhor do que o seu. Mas querido, nem tudo aquilo que é melhor para os outros será melhor para você. O pastor, ele falava aqui no domingo da vida ordinária. Glória a Deus. Quero que vocês participem, amém, amados? Não fiquem em silêncio, não. Deus, ele quer ministrar os nossos corações, mas nós temos que estar abertos para receber aquilo que ele quer falar conosco. Glória a Deus. O pastor, ele falava aqui no domingo, vida ordinária, uma vida comum. Querido, muitas vezes o mundo, ele vai vir e vai falar: isso aqui é extraordinário, aceita isso aqui, olha. Só que aquilo que Deus preparou para você é ordinário. Aquilo que Deus preparou para você é algo que é simples, mas é seu. É algo que é simples, mas foi Ele que te deu. É algo que é simples, mas não vai condenar a sua salvação, não vai condenar a sua vida. E muitas vezes Satanás, ele vai vir com um plano e ele vai falar: isso aqui é melhor para você, essa igreja é melhor, esse emprego é melhor, essa pessoa é melhor, esse lugar é melhor. Só que naquele lugar onde muitas vezes você está enxergando um caminho bom, a Bíblia diz: há caminhos que parecem bons para o homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Naquilo que muitas vezes nós estamos enxergando algo bom, no fim daquilo pode ter um caminho de morte, pode ter um precipício, e nós não estamos conseguindo ver isso. Por isso, querido, nós temos uma necessidade, a necessidade de guardar aquilo que Deus colocou em nossa vida, e de nos movimentar conforme aquilo que Ele nos dirige a se movimentar. Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que são nascidos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Se você não sente confirmação de Deus no caminho que você está seguindo, não siga. Se você não sente, se você não consegue enxergar que o Espírito Santo, que Jesus está dentro daquilo que você está fazendo, então não faça. Não coloque a sua salvação, não coloque a sua vida com Deus, não coloque o seu caráter em questão por causa de coisas corruptíveis dessa vida. A Bíblia vai falar em Lucas 15, Lucas capítulo 15, abra aí, o versículo é o 12 e o 13, essa história que vocês conhecem, mas em Lucas 15, 12 e 13 a Bíblia vai dizer assim: estava falando do filho pródigo, né? Falando no 11, fala: e Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, e aí o mais novo ele reivindicou do seu pai, falou: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Ele gastou a herança dele. Então a gente vê aqui o oposto do Nabote. Um homem que chega no pai e pede a herança para quê? Para gastar com o mundo. O homem que chega no pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Para quê? Para que eu vá para o mundo e eu gaste essa herança. E a gente sabe o fim dessa história. Um homem que ficou vazio, um homem que ficou sem nada, um homem que foi comer a comida dos porcos, um homem que perdeu toda a sua esperança, e que no final de tudo ele voltou para onde? Para o único lugar onde ele era amado, que era a casa do pai. Queridos, era isso que Acabe queria fazer com Nabote. Ele queria pagar pela herança dele. Só que aí Nabote não aceitou, e o que ele faz? Ele perverte o povo. Ele pega os anciãos e ele trama contra Nabote, e ele acusa Nabote de uma coisa, de blasfêmia contra Deus, para que ele pudesse apedrejar Nabote e matar Nabote. Só que essa história de Nabote ele é citado somente nessa parte da Bíblia. E essa história de Nabote, ela não é uma história isolada na Bíblia, porque nós vemos que essa mesma história aconteceu com outra pessoa, que foi com Jesus.
que por ele não abdicar da herança dele, ele é filho de Deus, e por ele não ter abdicado da sua santidade, por ele não ter pecado, aqueles homens começam a perseguir ele, e por ele não ter desistido, o que os homens fazem contra ele? Eles acusam Jesus de blasfêmia, e jogam Jesus numa cruz. Essa passagem que ela prefigurava aquilo que Jesus também passaria. Queridos, isso aconteceu com Nabote, isso aconteceu com Jesus, e Satanás ele quer fazer a mesma coisa conosco. Ele quer tirar a nossa herança, e se a gente não se submete a isso, a gente pode estar sujeito à morte, a gente pode estar sujeito a enfrentar perseguições do mundo. Mas aí o pastor Douglas ele até falava comigo hoje à tarde, a Bíblia diz, Jesus ele falou, né? O mundo odiou a mim, então ele vai odiar vocês também. Então, queridos, não tem muito esse negócio de você ficar vivendo em paz com o mundo, vivendo de uma forma politicamente correta com o mundo, se adequando a ele, e a gente vai seguindo. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Ou seja, se a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, é porque a igreja do Senhor vai derrubar essa porta para arrancar as almas de lá. Só que a gente quer ficar muito comum, e a gente vai deixando que os costumes do mundo, que a cultura desse mundo, a cultura secular, ela começa a entrar dentro da igreja e mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa forma de agir. Porque aí daqui a pouco dentro da igreja o divórcio já se tornou uma coisa comum, daqui a pouco dentro da igreja o sexo fora do casamento já se tornou uma coisa comum, daqui a pouco dentro da igreja viver uma vida de pecado já se tornou uma coisa comum, se embriagar já se tornou uma coisa comum, vir para a igreja e babalada já se tornou uma coisa comum. E aí a gente, não estou falando aqui que a gente não deve aceitar os pecadores, pelo contrário, Jesus ele disse, vinde a mim como estás. Só que quando a gente chega aqui, queridos, nós temos que estar dispostos a fazer uma coisa, a gerar mudança em nossas vidas, mudança de caráter, mudança de princípios, permitir que Jesus venha remodelar nossas vidas, e gerar coisas novas dentro de nós. Glória a Deus. Que nós possamos permitir isso. Lá em Daniel capítulo 3, Daniel 3, versículo 1, a Bíblia diz assim, que vai contar a história dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você não conhece essa história, ou se você conhece também, depois pega esse texto inteiro, lê em casa, que eu só vou pegar os pontos chaves aqui, mas é uma história emocionante, uma história que serve de exemplo para nossas vidas. 3:1 diz assim: mais tarde o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura, e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Então mandou construir uma baita de uma estátua, 27 metros de altura, acho que isso aí deve ser o 25 metros, acho que deve ser perto do Cristo Redentor aí, a altura. Então mandou construir uma baita de uma estátua, e ele ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. Aí lá no versículo 5 e 6 vai dizer assim, então ele mandou erguer uma estátua, né? E aí ele dá uma ordem. A ordem foi: assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vocês se ajoelharão com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Então ele falou: olha, todo mundo, quando tocar os instrumentos, todo mundo vai ter que se ajoelhar diante da estátua, e quem não se ajoelhar vai ser lançado no fogo. Aí lá no versículo 12 vai dizer assim: Contudo, alguns homens judeus que tu nomeastes para zelar pelos negócios da província da Babilônia,
Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti nem das tuas ordens. Ó rei, não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu erguestes. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos. E aí ele fala tudo de novo. Quando vai tocar os instrumentos, vocês vão se ajoelhar. Aí no versículo 16 diz: então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Zelá, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Queridos, aí a gente conhece o restante da história, né? Ele vai lá, lança eles da fornalha, aí ele olha e fala: tem um quarto homem dentro da fornalha. Aí ele vê, ele fala: mas eu lancei tudo amarrado e está dançando lá dentro. E aí aqueles homens saem com vida de lá, e eles foram livres. Então a gente tem o caso de Nabote, um cara que morreu. A gente tem o caso do filho pródigo, um cara que pegou a herança e gastou. Nós temos o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, pessoas que não se prostraram e que sobreviveram. Então a gente vê aqui, queridos, casos distintos. Nós vemos aqui pessoas que abdicaram, deixaram de lado. Nós vemos aqui também pessoas que na sua fidelidade escolheram servir, escolheram continuar fiéis. Glória a Deus. Pessoas que continuaram fiéis. Mas eu vejo aqui na história desses três homens uma coisa: eles decidiram não trocar valores eternos por valores perecíveis. Eles decidiram não trocar valores que são eternos por valores que eram dessa terra. Você acha que o que? Que eles chegaram na porta da fornalha ali, e o medo que não estava no coração desses homens? Vai ser jogado dentro do fogo, rapaz. Eu tenho medo de me queimar com a frigideira quando estou fritando ovo. Imagina só ser jogado dentro da fornalha. Quando o ovo começa a pipocar ali, pula gordura para fora, eu meio que dou aquela esquivada já para não me queimar, desligo o fogo de longe, para não cair gordura e não me machucar. Imagina esses homens sendo lançados dentro de uma fornalha de fogo. Imagina só, aquele calor. Só que naquele momento eles sabiam: se a gente sobreviver, nós cremos que Deus nos livrará, a gente continua. Mas se nós não sobrevivermos, eles falam: mesmo assim nós não iremos adorar. Isso foi o que Nabote fez, se dispôs a morrer. Queridos, nós vemos homens que sobreviveram, nós vemos homens que morreram. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que muitos homens morreram por amor a Cristo. Mas nós vemos a mesma atitude nesses homens. Eles continuaram sendo fiéis. O que eu quero dizer, querida, não importa o que aconteça na sua vida, continue sendo fiel. Não importa se você perde emprego, se você perde aquilo, tudo que você tem, se você perde amizade, se você perde as pessoas que estão ao seu lado, se as pessoas começam a falar mal de você, começam a serem falsas com você, não importa o que aconteça, continue sendo fiel. Não perca a sua fidelidade. Eu já ouvi muita gente dizer: ah não, mas eu comecei a vir para a igreja e parece que minha vida piorou. Ah não, porque quando eu não estava vindo para a igreja, minha família estava em paz, minha família estava bem. Mas eu comecei a vir para a igreja, parece que as coisas pioraram lá dentro de casa. Querido, não importa o que esteja acontecendo, continue sendo fiel. Continue sendo fiel a Deus, porque Ele não deixa de ser fiel a você. Ah não, pastor, mas sabe, depois que eu me converti, parece que as coisas pioraram. Pioraram porque você está olhando pela ótica humana. Porque aquilo que você possui hoje, você nunca tinha possuído antes, que é o direito à salvação. Mas aí, querido, nós começamos a olhar para muitas coisas terrenas, coisas pequenas, e não permitimos que Jesus, Ele molde nosso comportamento. Deixe Jesus moldar seu comportamento, mudar sua vida, moldar sua fidelidade. Deixa Jesus a cada dia trabalhar em você, para que você não seja conforme os padrões que esse mundo aí está estipulando. Sabe, às vezes eu vou pegar para assistir um filme, às vezes eu ligo a televisão, vou assistir alguma coisa,
Aí eu começo a assistir, eu vejo ali, assistindo Netflix, algum seriado, a gente começa a ver valores tão baixos, coisas tão baixas, que começa a incentivar a traição, incentivar questão de homossexualidade, por aí vai. São coisas tão baixas que o mundo começa a nos oferecer. E querido, a gente vai aceitando isso. Aí o camarada deixa de orar, deixa de ler a Bíblia. E ele vai permitindo que esses costumes do mundo comecem a entrar nele, comece a entrar. Esses dias eu estava trabalhando, estava fazendo Uber, aí peguei uma passageira, ela começou a falar para mim, não, porque quando eu era da igreja, eu era jovem, eu era uma moça santa. Começou a falar para mim, era de uma igreja, eu não vou mencionar o nome, mas uma igreja bem conhecida. Ela falou, eu era uma moça santa, sabe, eu não tinha esse negócio de ficar com rapaz. Ela começou a se abrir ali, falar assim, não tinha esse negócio de namorar por aí e tal. Ela falou assim, mas aí eu comecei a ver algumas coisas erradas na igreja, comecei a ver coisas erradas nos pastores, comecei a ver coisas erradas nos irmãos da igreja, que às vezes só queriam você por causa de algum interesse. Algumas pessoas começaram a me chatear, e sabe o que eu fiz? Eu saí da igreja. E depois que eu saí da igreja, ela falando para mim, eu comecei a ficar com um cara por semana. Toda semana eu ficava com um cara diferente. E aí eu só escutando ela, eu nem tinha falado para ela que eu era crente. Eu só escutando ela, fui deixando ela falar, ficou falando uns 20 minutos. Aí depois eu falei para ela, mas você se decepcionou com as pessoas e permitiu que isso abalasse a sua fidelidade a Deus? Então você se decepcionou com as pessoas ou se decepcionou com Deus? Aí ela olhou assim, ela falou, você é crente? Eu falei, eu sou pastor. Ela falou, nossa, sério? Eu falei, é sério. Ela falou assim, mas quando eu saí da igreja, ninguém foi atrás de mim. Eu falei assim, mas lá na igreja, muitas pessoas saem da igreja, a gente vai atrás, a pessoa não quer voltar. Ela falou assim, aí eu comecei a conversar com ela, conversar e tal. Ela fui meio que dando aquela repreendida nela, né? Porque até com medo dela me dar nota baixa depois, mas já estava falando, já tinha que falar, né? Ela começou, aí fui falando, acabou que deu 5 depois ainda, e ainda pegou meu número para falar que depois se precisar de uma viagem particular ia chamar, então que gostou da repreensão, né? Mas foi um negócio bom, meus irmãos. Ela falando ali para mim, eu comecei a falar com ela, eu fui vendo como que a pessoa consegue chegar a um nível tão baixo, mesmo um dia tendo estado num ambiente santo, num ambiente agradável, num ambiente de culto. A pessoa vai lá e começa a permitir que algumas coisas vão entrando no coração. Ela foi contando para mim, falando, eu falando, mas o que aconteceu? Ela foi contando para mim as coisas bem bestas, coisas de uma pessoa que não fala com a outra dentro da igreja, coisa de pessoa que olha feio para a outra, que falou mal da outra. Ele foi se decepcionando com coisas tão bestas e permitiu que Cristo ficasse ausente da vida dela. Querido, não permita que Jesus fique ausente da sua vida por causa de coisas pequenas, nem por causa de coisas grandes. Seja fiel a Ele. Não, mas os irmãos estão falando de mim. Mas o pessoal lá no meu serviço está falando de mim. Agora que eu virei crente, o meu chefe não gosta mais de mim porque ele não gosta de crente. Não liga para o seu chefe, não liga para as pessoas. Se preocupa com uma coisa, se preocupa com Jesus. Mas e o meu emprego? Ele te dá um melhor depois. E se não der também? Continua sendo fiel a Ele. Não, mas e minhas amizades? Tem amigos melhor para você conseguir. E se eu não conseguir? Continue sendo fiel a Ele. Seja fiel em todo o tempo. Não se venda. Não permita que os valores desse mundo comprem a sua fidelidade a Deus. Judas foi um homem que vendeu sua fidelidade por causa de 30 moedas. E ele traiu Jesus. Mas aquelas 30 moedas pelas quais ele traiu Jesus, já vinha antes, ele já vinha traindo antes na vida dele. Ele já vinha permitindo antes, roubando as ofertas antes. Ele já vinha com costume mundano, permitindo que o mundo moldasse ele antes disso. E aí quando apareceu a oportunidade para trair Jesus, ele traiu. Cuidado com aquilo que entra na sua vida. Cuidado com as pessoas que passam pela sua vida. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que você está vendo, assistindo. Muitas vezes isso pode estar te gerando também uma influência negativa, que vai começar a te gerar uma apostasia. Daqui a pouco você vai ver, você está começando a ser afastado, e quando você vai ver, você já está traindo Jesus. Cuidado, querido, com aquilo que entra na sua vida. Filtre as coisas. Observe aquilo. O pastor ele falava aqui na quinta-feira passada, duvide de tudo. Você tem que duvidar das coisas, observar, analisar. Analise aquilo que está acontecendo na sua vida. Não permita que coisas vazias roubem a sua fidelidade a Deus. Para encerrar, Provérbios 23,
de versículo 23. 23. Provérbios 23, versículo 23 diz assim: compra a verdade. Então está falando aqui, olha, adquire a verdade, compra a verdade. A sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as venda por preço algum. Glória a Deus. Falando aqui bem claramente, olha, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então compra, adquire a verdade. Querido, comece a andar num princípio de verdade, num princípio de sabedoria, racional. Aí fala, disciplina, seja uma pessoa disciplinada, ore, leia a Bíblia. Tenha seus momentos devocionais, tenha seus momentos de piedade, de ajudar o seu próximo, de falar de Jesus para outras pessoas. Tenha seus momentos devocionais, seus momentos de praticar piedade, de praticar amor ao outro, ao próximo. E aí fala, adquire a disciplina e a inteligência. Não tenha uma fé burra, não tenha uma fé estúpida. Não seja uma pessoa que acredita em qualquer conto. Não seja uma pessoa que acredita em qualquer fábula. Pense naquilo que você está ouvindo. Pense se aquilo está sendo benéfico ou não para você. E não somente em relação às coisas espirituais, mas em relação a tudo. Tem gente que vê lá uma palestra motivacional. Aí está lá o palestrante motivacional falando que esse ano, se você fizer isso e tal. Esse dia eu estava ouvindo um negócio lá, não sei se está certo, se está errado, mas o cara estava falando lá. Eu falei, nossa, que bonito. Fiquei com aquele negócio na cabeça o dia inteiro. O cara falando assim, não, porque se eu... Aqueles vídeos de Facebook, sabe, de 1 minuto. É o cara falando assim, não, porque se você acordar todos os dias de manhã, você se levantar, pegar a coberta da sua cama, dobrar a sua coberta, colocar ela dobradinha, arrumar a sua cama, arrumar o seu travesseiro, o seu dia vai ser extremamente melhor, porque a primeira tarefa do seu dia você já cumpriu. Eu olhei, eu falei, rapaz, que negócio bonito, né? Aí eu falei, vou arrumar minha cama amanhã quando eu acordar. Aí já acordei atrasado no outro dia, saí correndo, deixei a cama do jeito que estava lá. Eu esqueci do que o rapaz já falado. E quando eu estava indo para a faculdade, eu lembrei, eu falei, eu devia ter arrumado a cama, né? Que aí meu dia seria melhor. Mas uns negócios que a gente escuta, que a gente não para analisar para saber se é verdade ou não. Umas coisas bestas, umas coisas sem muita noção, sem muita razão. Queridos, está falando aqui, então adquire essa inteligência. Analise aquilo que você está ouvindo. Não escute qualquer coisa. Não escute qualquer pessoa. Às vezes você está permitindo que uma pessoa que esteja ministrando sobre a sua vida, sobre o seu casamento, seja uma pessoa que esteja em adultério. Às vezes você está permitindo uma pessoa ministrar sobre você, sobre a sua questão da sua vida com Deus, uma pessoa que já se esqueceu de Deus, já negou Jesus há muito tempo. Aí você está permitindo ali que ela ministre sobre você, que ela fale com você. E aí a história daquele homem, do profeta que é abordado pelo profeta velho, um cara que já não tinha mais intimidade, já não tinha mais comunhão com Deus, chega falando mentiras para ele aceita. Não permita que determinadas coisas entrem na sua vida. Avalie aquilo que está entrando na sua vida. O apóstolo Paulo ele disse, examine tudo e retenha aquilo que é bom. Então, querido, nós temos que examinar. Não faz mal você examinar, mas você não pode reter determinadas coisas. Tem coisa que não é boa para você. E nós precisamos de passar isso, todas essas coisas que entram na nossa vida, nós precisamos de passá-las por um filtro. E qual é esse filtro? O que é que vai filtrar aquilo que é bom e o que não é para a minha vida? O Espírito Santo, Jesus. Cara, se você está vendo que aquilo ali que está entrando na tua vida não está batendo muito com Jesus, não está combinando muito com Jesus dentro do seu coração, dentro da sua vida, você está vendo que aquilo ali não está batendo muito com a razão cristã que há em você, tira aquilo da sua vida, não permita que aquilo fique. Só que a gente vai alimentando sentimentos, a gente vai alimentando coisas, vai alimentando pensamentos, vai alimentando práticas, vai alimentando costumes, coisas que não são cristãs. Então permita que Jesus seja o único, seja o centro da sua vida. Amém? Não se venda. Você pode dizer isso comigo? Eu não estou à venda. Tem alguém aí que está à venda? Levanta a mão. Você está à venda? Sim ou não? Não? Querido, eu também não estou à venda. Amém? O preço que foi pago por mim foi um preço alto demais para eu me vender. Aquilo que Jesus adquiriu na minha vida foi um preço muito, muito caro. Lá em Coríntios vai falar, olha, vocês foram comprados por um alto preço. Então sirvam a Deus com seus corpos santos e irrepreensíveis. Ele estava falando lá em 1 Coríntios 6, ele fala sobre a questão da perversidade sexual, que muitos irmãos
da igreja ali de Coríntios, né, ele começa a repreender os irmãos, fala que muitas pessoas estavam se pervertendo sexualmente, e ele fala, então, tira esses costumes do meio de vocês, a imoralidade, a perversão, tira isso do meio de vocês, e não se vendam, porque um preço alto foi pago por vocês. Glória a Deus, amados. Não se venda por nada nesse mundo, não se venda por nenhum costume, não se venda por nenhum dinheiro, não se venda por nenhum emprego, não se venda por nenhuma posição. Ah, mas para eu estar naquela posição que eu estou, preciso ser corrupto. Então saia daquela posição e fique em paz, porque a sua fidelidade com Deus, ela vai te trazer paz, ela vai te trazer certeza daquilo que você está fazendo. Amém, amados? Que nós possamos seguir de acordo com aquilo que Jesus espera de nós. Quero fazer uma oração com vocês. Amém? Pode ficar sentado.